segundo vídeo, a gente vai fazer o controle de malha fechada para um controlador proporcional, tá? Também usando o MATLAB. A gente vai partir da mesma identificação, a mesma caracterização do motor que a gente fez na aula anterior. Por quê? Quando você olhar o sistema, qual que é o problema que eu tenho agora? Não sei se você lembra, essa é a função que a gente obteve para o motor. Tá? Eu estou com realimentação unitária. Por quê? Porque aqui eu já modelei o motor e algumas características do sensor já estão aqui dentro. Tá? E o meu objetivo é determinar o GC de S. Tá? Para que esse GC de S? Bom, eu vou ter uma determinada especificação de desempenho. Tá? A pergunta é como é que eu ajusto o GC de S? Então, qual é a proposta? Bom, primeira coisa, eu vou fechar a malha. O que é fechar a malha? É calcular a relação Y por R. Tá? Eu não preciso saber todos esses detalhes. Eu quero a relação saída pela entrada. Tá? Então, a equação de malha fechada, ela depende do GC e do GP e é dada por essa equação 5. Ok ou não? O único problema é que eu não tenho GC, apesar de ter o GP. Tá? Mas em linhas gerais, eu posso analisar os aspectos dinâmicos qualquer. Se eu olhar o meu denominador, eu tenho 1 mais GCGP. Se eu quero calcular os polos, eu igualo eles a zero. Se eu igualar a zero, o que eu tenho? GCGP tem que ser menos 1, ou 1 fase 180, ou E menos JP. Qual que eu uso? Depende da conveniência. Tá? Você vai perceber que alguns métodos você pode colocar módulo e fase, outros métodos na fórmula exponencial ou na forma mais simples mesmo, que é igualar a menos 1. Qual que é o ponto? Minha incógnita é o GC, tá? Eu tenho o meu GP, que eu determinei, que é a característica do motor, que não vai mudar, lembra? É os dados, isso está representando os dados. Se os dados não mudam, essa função não muda. Tá? A pergunta é como é que eu acho o GP, o GC? Bom, a questão é, para achar o GC eu preciso especificar algumas questões. Então vamos fazer uma análise. Bom, o que eu tenho em malha aberta? Então esses 3 pontos aqui, eles versam sobre malha aberta. Então vamos voltar no MATLAB. O que seria legal fazer? Bom, seria legal medir aqui esse tempo que ele tem, né? Tá? Quanto tempo ele está demorando para estabilizar esse motor? Tá? Então eu fiz um código aqui, não vou entrar na parte computacional, depois eu deixo para vocês analisarem, tá? Que não é o nosso objetivo aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz um código que ele vai determinar para nós o tempo de acomodação, tá? E pelo menos ele vai mostrar o tempo de acomodação, tá? Pelo aquele critério de 2%. Tá? Então vamos rodar. E eu vou fazer o software de forma que ele indique para mim. Então, o que é esse traço ponto que ele fez? Ele selecionou uma das subidas do motor e mostrou para mim em que ponto ele chegou a 98% do valor final. Tá? E ele marcou ali e chamou de acomodação. Tá? Então, quanto está dando o tempo de acomodação aqui? Um pouco maior que 0,15 segundos. Tá? Qual que é o valor mesmo? 0,16. Tá? Esse é o tempo de acomodação. Então, aqui eu tenho a determinação O que é legal você observar é que eu fiz isso via código. Tá? Então eu parti daquela função de transferência que a gente obteve para o motor, tá? Simulei ela, tá? Comparei com os dados, selecionei os dados e achei qual que é o TS mais próximo do critério de 2% ou 98% do valor final. Tá? Bom, isso é a chave para a gente voltar e falar, olha, eu tenho 0,62 segundos, que é 4 sobre o valor do polo. Aqui eu estou fazendo de duas maneiras diferentes. Aqui eu estou usando a teoria e ali eu comparei com os dados reais. Você vê que basicamente bateram os valores e era o que a gente estava esperando. Tá, o que é desempenho? Bom, hoje ele demora 0,16 segundos para estabilizar esse motor. Então suponha que eu queira que ele estabilize em 0,1 segundo. Eu quero que ele seja mais rápido para estabilizar. Bom, o que você percebe? Se o tempo de acomodação depende do polo
e eu quero ele mais rápido, eu vou pôr o polo mais à esquerda. Então ele estava em 28, eu estou colocando o polo onde? Em menos 40. A pergunta é, bom, para o polo estar em menos 40, como é que eu determino o GC, supondo que ele é uma constante? Tá? Então a gente volta aqui, é simples. No lugar do GC, você substitui Kp, e no lugar do S, você vai substituir menos 40. Tá? É o polo que você quer e o controlador que você quer. Então, obviamente, aqui eu coloquei um controlador bem simples, Kp, que só tem o proporcional, o polo em menos 40. Se eu isolar o Kp, dá 0,53. Então, o que a gente observa? Bom, a gente observa aqui o comportamento do nosso controlador. Então, vamos voltar no MATLAB e mostrar para vocês como é que a gente implementa isso. Tá? Então, aqui é implementando o controlador proporcional. Tá? Bom, então qual que é a ideia? Eu vou calcular o meu G de malha fechada. Quem que é o meu G de malha fechada? É o feedback, tá? De 0,53, que é o Kp que eu encontrei, vezes o GP, com realimentação unitária. Ok ou não? Tá? Então esse era o GP anterior, então ele está valendo. Ó, se eu colocar aqui GP, está lá a função, né? Tá, 0,53 é o valor que eu calculei teoricamente. Tá? E o feedback é um comando MATLAB que calcula a função em malha fechada. Então, determina a função, em malha fechada. Tá? E aqui a gente pode observar. Bom, esse é o comportamento em malha fechada. Percebe que o polo foi para mais 40, como a gente queria. Quem que fez o polo para mais 40? O ganho está em 0,53 e mudou o ganho de malha aberta. Tá? Bom, um aspecto interessante seria a gente calcular a saída. Então, vou aplicar um degrau no G de malha fechada. Tá? Bom, se eu apliquei um G de malha fechada, tá lá, olha. Bom, é a minha resposta. Bom, quanto que ele está demorando para que a gente chegue no tempo de acomodação. Então a gente pode ter aqui tá vendo? Ele tem algumas funções bem interessantes. Depois, se você quiser explorar aqui, é só você clicar com o botão direito. Tá? Bom, quanto que eu estou com tempo de acomodação aqui? Se você olhar perto do 0,1 que eu queria, ele está bem próximo do valor final. Quer dizer, então, muito provavelmente eu consegui reduzir esse tempo de acomodação. Como é que eu poderia fazer a comparação? Bom, eu poderia comparar ele com o de malha aberta. Então, eu posso dar hold, step, GP. Então, eu vou colocar o malha fechada e o de malha aberta. Tá? Então, se você olhar o de malha aberta, ele demora mais tempo. Ele está perto do 0,16. Então, inclusive, para a gente colocar um grid aqui. Tá? Então, ele está mais perto do 0,16 e esse cara está mais perto do 0,1. O que é interessante você observar é que a gente conseguiu reduzir o tempo de assentamento ou tempo de acomodação. No entanto, eu coloquei um degrau unitário e ele foi para 0,3. Bom, o que acabou acontecendo? Tem um erro, né? Tá? Então, o próximo ponto que a gente vai abordar é o erro estacionário. Tá? Obrigado, pessoal.